Saudações, galera. E aí? Andei sumido, né? Então, vai começar hoje um podcast mega especial, onde eu vou abordar a questão do conhecimento. E eu vou começar contando uma história verídica, né? E através dela eu vou adentrar no meio de tipos de conhecimentos que são ligados à filosofia, à psicologia e até mesmo ao senso comum. Certo? Então eu vou começar com uma pequena historinha. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter encontrado por aí um pseudo-intelectual ou uma pessoa desse tipo, né? Então, falar nome, né? Lógico. Então vamos chamar o nosso personagem daquele nome difícil que ninguém fala, vulgarmente conhecido como Fulano. Então Fulano é um verdadeiro devorador de livros, apaixonado por debates intelectuais. No entanto, quando menciono não conhecer um livro, autor ou filme, ele fica chocado. Como você, Léo, psicólogo formado em uma universidade conceituada, não leu isso? É aí que eu explico meu ponto de vista. Começo aqui meu monólogo. Então, durante o tempo que você entra em alguma instituição, seja lá qual for, escola, igreja, você vai ser recomendado ali um livro de algum autor, ou uma Bíblia, escutar determinado tipo de música, e para você permanecer ali, você tem que se sujeitar a isso, certo? Muitas vezes você aprende alguma matéria dentro da sua área de atuação, por exemplo, e você não concorda que essa matéria, por exemplo, deveria estar no seu curso. Mas depois que você é graduado, se forma, seja lá o que for, começa a sua vida, certo? Você vai começar ou dar continuidade à leitura da obra de determinado autor que você gostou, ou seguir novos caminhos, né? Porque quando você entra aí numa loja de livros, ou uma loja de discos, você tem um cardápio ali, um menu, né? Com especiarias do mundo inteiro, né? E com várias combinações aí também, certo? Que você pode degustar. Então, eu me considero uma pessoa que eu leio algumas coisas que me são indicadas, mas eu deixo me guiar por aquilo que está dentro da minha área de interesse, tipo de literatura, música que me dá prazer, que faz o meu estilo, né? Está ali dentro do meu jeito psicólogo, rock and roll, seja lá como você queira chamar, né? Mas é isso que me define. E dentro daquilo eu consigo também agregar coisas que eu posso usar também na minha profissão. Muitas vezes eu já fiz em sala de aula. Então eu vou falar sobre alguns tipos de conhecimento, como o conhecimento focado e o conhecimento focado. Eu vou me apropriar desse conceito para poder expressar o meu tipo de conhecimento. É focado naquilo que me
interessa, que me prende a atenção, que me ganha, né? Mas conhecimento focado, também conhecido como know-how, muito usado pelas indústrias, pelos técnicos, né? É a capacidade de você se aprofundar em áreas específicas e adquirir expertise. No entanto, isso não significa que todos devem ser especialistas em tudo. É uma escolha pessoal direcionar nosso conhecimento para áreas de interesse e relevância. E, não menos importante, vem o conhecimento tácito e o explícito. Há uma distinção crucial entre esses dois tipos de conhecimento, certo? Que é difícil expressar verbalmente. E conhecimento explícito, desculpa, me embolei. Ele pode ser compartilhado e ensinado. O tácito, ele já é mais difícil de você falar, explicar, né? E cada um de nós possui seu conjunto único de conhecimento tácito e explícito. Isso molda nossas áreas de interesse. Uma questão ampla, né? E que, se eu dedicasse mais também aqui, ia tomar conta do bloco todo, que é a universalidade da cultura. E é o ponto principal. A cultura, ela é universal, e até mesmo aqueles que afirmam não ter cultura fazem parte de um grupo cultural, que é o do sem cultura. Também tem sua própria cultura, que é a cultura de não ter cultura. A diversidade cultural enriquece nossas vidas de maneiras inimagináveis, certo? Então, não podemos julgar ninguém por se interessar por algo específico, pois todos têm suas escolhas e a cultura, em sua universalidade, nos conecta como seres humanos. A riqueza está em respeitar a diversidade de conhecimento e interesse, sem menosprezar o valor de cada um. Agora, eu sou capaz de apostar que vocês que me acompanham têm uma historinha aí, um caso, seu próprio monólogo, que se encaixam dentro desses conceitos, né, que eu mencionei. Eu contei a história do fulaninho lá, tal, certo? O cara fica chocado, ele acha assim, tipo, quase como se fosse um crime você não ter lido, por exemplo, Jorge Amado. Mas o cara não entende também que você pode não gostar também de Jorge Amado. Então ele é algo que não estaria na sua lista de prioridades. Mas existe também outros conceitos relacionados à temática que você pode usar para enriquecer, né? Se você quiser aprofundar mais nessa questão do conhecimento. O efeito Dunning-Kruger é um conceito psicológico que descreve a tendência das pessoas menos competentes em uma área subestimarem suas habilidades. Você pode usar isso para enfatizar como humildade intelectual. É importante que, como não saber algo não é uma fraqueza, mas sim um convite para aprender, né? Então eu acho o efeito Dunning-Kruger muito interessante de se aprofundar. E do meu velho e conhecido Vygotsky, né, que criou aí o conceito da Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP, que é um conceito da teoria sociocultural que se relaciona com o aprendizado. Discutir como, ao se concentrar em áreas específicas de conhecimento, você está trabalhando dentro da zona de desenvolvimento proximal, onde o aprendizado é mais eficaz.
Isso é incrível. A teoria de Vygotsky é muito focada também no desenvolvimento infantil, e ele foi um cara que morreu novo, mas deixou um legado incrível de obras. Conhecimento interdisciplinar, né? Toca na ideia, embora você possa se concentrar em áreas específicas, muitas vezes áreas se sobrepõem e se enriquecem mutuamente. Isso aí mostra como o conhecimento é interconectado, certo? Ele forma redes, cadeias de conhecimento, conexões. Tem também o viés da confirmação, que aborda como as pessoas muitas vezes buscam informações que confirmam suas crenças existentes e como isso pode afetar suas percepções sobre o conhecimento de outras pessoas. Isso aí vai estar muito ligado também ao aprendizado da vida, que tange a questão de senso comum, né? Ele destaca a importância de estar aberto ao aprendizado contínuo, mesmo fora da sua área de foco. O conhecimento ele é uma jornada que nunca termina. Entendeu? Então vamos lá, tem as diversidades perspectivas, que enfatiza como a diversidade de conhecimento e perspectiva enriquece nossa sociedade e nossas interações. Novas perspectivas podem, por exemplo, surgir de áreas que nem são do nosso foco. E não existe nenhuma teoria, certo, que seja livre de lacunas. Por Freud criou a psicanálise, certo? Skinner, com o behaviorismo radical e dentre outros teóricos. Mas com certeza você pode pegar conteúdo de um teórico, de outro, e vai preencher lacunas que não foram preenchidas em alguma teoria ali mencionada. E um termo maravilhoso que é empatia intelectual, né? Que discute, né, uma forma de demonstrar essa empatia, ou seja, entender, respeitar o conhecimento e os interesses dos outros. É fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis e enriquecedores. Então, você pode escolher os conceitos que melhor se adequam à sua história de vida, algo que você viveu ou no relacionamento familiar, amoroso, ou na faculdade, ou algum orientador da sua escola, professor, né? E ali você pode criar seu monólogo. Se quiser, pode mandar para o e-mail Leonardo Brito com pho@gmail.com, né? E eu vou acrescentar aqui nos blocos a experiência pessoal de vocês, certo? E vai ser usado para aprofundar essa discussão e tornar esse episódio que eu começo hoje mais informativo e envolvente. E tem a questão também, né, do pseudo-intelectual, aquele cara que tem gente que é decor, né? Então, eu vou nomear esse capítulo como Crítica ao Pseudo-intelectual, as sombras do conhecimento. O pseudo-intelectual é aquele que se envolve em debates inflamados e alimenta seu ego com citações prontas, muitas vezes passa assim despercebido em nossa sociedade, e ele é o mestre das palavras, das frases feitas, do conhecimento que julga superior. No entanto, essa atitude, que pode parecer intelectualmente superior, esconde alguma sombra do conhecimento que merecem ser iluminadas. Primeiramente, o pseudo-intelectual
frequentemente desconsidera a humildade intelectual e vai contra muitas coisas que eu falei anteriormente, que é inerente aos outros tipos de conhecimento, né? Ele acredita que seu conhecimento é totalmente absoluto e não permite espaço para dúvida ou possibilidade de que ele possa estar errado. Esse comportamento não é apenas prejudicial para o aprendizado pessoal, mas também tóxico para aqueles que têm o privilégio de conhecê-lo. Além disso, o pseudo-intelectual é um mestre na arte da humilhação sutil. Ele menospreza aqueles que não possuem conhecimento equivalente ao seu próprio, esquecendo de que o conhecimento é vasto e diversificado. Criticar alguém por desconhecer um livro, o autor, um fulaninho lá que eu falei, né, no início do podcast, ou um tópico específico, não é apenas desrespeito, mas também uma demonstração de falta de empatia intelectual. Uma vez eu trombei com um pseudo-intelectual, o cara convidado para cantar na mesa, né? Esse pseudo-intelectual lá, tal, eu estava no edifício Maleta, em BH. Eu andava com galera, né, de dark waves góticos, curtia The Cure, virava à noite, tempo bom, né? Aí, infelizmente, a cadeira mais próxima que estava perto de mim era desse intelectual, e a gente começou a falar sobre música gótica e eu peguei e falei que lia muitas letras na MPB. A propósito, né, eu sou psicólogo, sou formado em música erudita, sou compositor e sou escritor. Então eu tenho esse know-how para poder falar sobre... para poder afirmar. Na época eu falei que o Lobão tinha uma música em um determinado disco, e a música ela tinha uma letra totalmente depressiva, era uma letra gótica. Aí o cara começou a debochar e falar que eu não entendo nada de músicas e tal. E eu tinha minha banda que tocava músicas próprias, tinha um cover do Cure, que é uma banda que eu adoro. Aí de repente, depois dele me zoar bastante, chega uma moça e fala: o Brito, não acredito, não, esse cara aí é o vocalista do Plano Z e ele faz cover do The Cure, é um dos melhores covers do The Cure. Aí o cara pegou o banquinho dele, sentou um pouco mais baixo, né? Mas ele ainda continuou sempre que tinha oportunidade de demonstrar a falta de empatia intelectual, né? O pseudo-intelectual frequentemente ignora a beleza do aprendizado mútuo. Ele não compreende que todos têm conhecimento único a oferecer, né? Mesmo que não se encaixe perfeitamente em seu molde de sabedoria. A riqueza da troca de ideias vem da diversidade de perspectivas, não da superioridade intelectual. É importante lembrar que o verdadeiro intelecto não reside apenas na acumulação de informações, mas na capacidade de aplicar esse conhecimento de maneira construtiva, respeitosa e empática. Frase marcante. O pseudo-intelectual, muitas vezes, para não falar na maioria das vezes, esquece que o verdadeiro propósito do conhecimento é tornar o mundo um lugar melhor, não criar divisões e ego inflado. Portanto, é hora de lançar a luz, né, de luz.
sobre as sombras do conhecimento, lembrar que a verdadeira sabedoria não reside apenas em citar frases feitas, mas em compartilhar, aprender e crescer juntos, né? Para que sonegar conhecimento? O verdadeiro intelectual é aquele que em sua jornada encontra a humildade e a empatia, tornando-se uma força positiva para a difusão do conhecimento e o entendimento, né? Porque depois, em outro tópico, eu vou abordar a questão do conhecimento e da sabedoria, que são coisas diferentes e é muito interessante. Vocês vão adorar. Então, conte para mim as suas histórias, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do tópico de hoje e compartilhem, curtam, sigam. Faz o diabo a 4 com as ferramentas disponíveis para vocês difundirem esse podcast, entendeu? Mais fácil, entendeu? Fale mal, mas falem desse podcast. Para não perder o costume, eu vou despedindo de vocês como eu sempre faço, daquela forma, sem deixar muita saudade, algo espontânea. Então, vamos lá? Fui!